de abril de 2019, segunda entrevista de 2019 no Dor e Curioso. Hoje eu vou receber uma pessoa bastante especial. Sabe por quê? Ele não é só um convidado, ele também é o meu cunhado. Queria receber com muito carinho, com muita alegria ele, Rick Bezerra! Ei, Rick, seja muito bem-vindo! Só nós dois podemos bater palma, fazer o quê, né? Bom, Rick, primeiro, obrigado por você ter aceito o convite aqui da entrevista aqui. Tá feliz, cara? Eu que agradeço o privilégio aqui, a oportunidade de estar aqui e poder participar do seu programa, né? Eu que agradeço a oportunidade. Que é isso, cara. Nós que estamos honrados aqui de receber o Rick. Rick, nós vamos falar sobre contabilidade, né? Rapaz, como é que aconteceu isso, né? Como é que você virou contador? Sabe que é bem interessante essa história, né? Tem um café aí, pensava, até tem um cafezinho. Um cafezinho, quiser. Eu gosto de café. Eu não pensava em ser contador, né? Nunca tinha pensado, aliás, nem conhecia o que era contabilidade. Você trabalhava com negócio de patologia, né? Eu fiz um curso técnico de laboratório, patologia, fazer exame, né? Analisar sangue e tal, esse tipo de coisa. Me formei e acabei não exercendo essa área, né? Nisso, meu pai, que é economista e também é contador, depois que ele se aposentou, ele montou um escritório de contabilidade. E eu, então, tinha na faixa de 16, 17 anos, comecei a ajudar ele a cuidar do escritório, né? E comecei a me interessar, a aprender algumas coisas. Até que então resolvi fazer o curso técnico de contabilidade. Feito o curso técnico, depois de algum tempo, alguns anos trabalhando com ele, eu vi que eu realmente gostava disso, me apaixonei pela área, e aí então fiz o bacharel em ciências contábeis. Poxa, mas você gosta mesmo de contabilidade? Você falou que se apaixonou? É verdade, a contabilidade é uma coisa bem complexa, né? Mas diferente do que muita gente pensa, que envolve matemática exatas, a contabilidade não tem nada a ver com isso, né? Ela é uma ciência social, ela envolve áreas como administração, economia, o direito, então é uma área que engloba bastante coisa. Legal, então isso que você está falando é a contabilidade. Queria que você explicasse se é isso mesmo, o que é realmente, Rick, a contabilidade? Muito bem, então assim, em termos simples, o que é a contabilidade? Todas as pessoas, as empresas, as sociedades, os países, eles trabalham com o objetivo de fazer patrimônio. O objetivo de toda pessoa quando trabalha é construir um patrimônio. Certo. A contabilidade, ela faz isso, ela estuda o patrimônio. O que a pessoa faz, o que a empresa faz e o que acontece por fora modifica esse patrimônio. Entendi. Então a contabilidade se dedicou a isso, a estudar o patrimônio. Então é para isso que serve a contabilidade. Exatamente, ela estuda o patrimônio e ela mostra para a pessoa, para o administrador, para o governo, como que o patrimônio está sendo afetado. O que precisa fazer para melhorar isso, né? Para dar a visão do negócio como um todo. Entendi, Rick. Então explica agora, qual que é a função do contador, por favor. Muito bem, então a função do contador é, primeiro, entender qual é o patrimônio. Vamos pensar aqui no exemplo de uma empresa, né? Ele vai estudar esse patrimônio e vai elaborar documentos que vão ajudar o gestor, o administrador, a tomar decisões com base nessa informação que ele tem. Quer ver, por exemplo, vamos pensar num exemplo simples de uma pessoa. Certo. A pessoa tem, por exemplo, uma casa, um carro e tem dívidas, tem obrigações. Pronto, isso é o patrimônio dela. Ela tem bens, ela tem direitos e ela tem obrigações. Com base nessa simples conta, ela consegue enxergar o que ela precisa fazer para melhorar isso, né? E qual que é o patrimônio líquido que ela tem, depois que ela pagar todas essas despesas. E aí ela vai ter um norte, para saber que rumo seguir. Eu entendi. Então, assim, a empresa ela precisa confiar muito no contador. Porque você mexe com a vida da pessoa, né? Você sabe mais ou menos quanto que ela ganha, quanto que ela gasta, você sabe tudo. Exatamente. A contabilidade, ela é, vamos dizer assim, ela é a alma de todo negócio. Porque para a pessoa saber se o negócio está dando resultado e deve continuar, ela precisa ter informação da contabilidade. Será que aquele negócio está me trazendo resultado mesmo? Ou será que está me dando só prejuízo? Né? E o contador ele tem essa função. E ele tem uma função dupla, né? Porque ele não só ajuda o administrador, como ele também atua em prol da sociedade. Por exemplo, o contador ele é um instrumento de transparência, né? Ele vai mostrar como que aquela empresa está, não só para o administrador, mas para a sociedade também. Se alguém vai emprestar dinheiro para uma empresa, ou alguém vai fornecer mercadoria para uma empresa, ela precisa saber se aquela empresa tem condições de pagar aquele crédito. E onde ela vai obter essa informação?
verificando a contabilidade. Qualquer pessoa... Há realmente a necessidade de um contador ou qualquer pessoa pode fazer esse trabalho? O próprio administrador, ele consegue fazer algumas coisas, né? Consegue elaborar ali seus dados financeiros para ter um resultado. Mas o contador, ele pode dizer como é como se fosse o arquiteto do negócio. Quando você quer construir uma casa, você faz o quê? Você faz um desenho daquilo que você quer. Uhum. E aí você leva para um arquiteto que ele vai pôr aquilo no papel e vai fazer com que aquilo dê certo. Entendi. Então o contador ele cumpre essa função, né? Trazer informações técnicas para o administrador. Legal. E além de contador, você também é pesquisador? Fala aí, você é pesquisador? Eu sou formado em ciências contábeis e também estou me especializando em fazendo pesquisas na área de finanças públicas, né, e tributação. Então é a contabilidade voltada para o governo, para o Estado, né? Como que o Estado pode usar a contabilidade para melhorar a vida das pessoas? Entendi. Então, já que você falou de finanças públicas, Rick, vamos falar então de impostos. Tá? Esse é um assunto cabeludo, hein? Cabeludo? Pesado. É polêmico. Vamos entrar numa polêmica aqui. Impostos. Ô Rick, por que tem tanto imposto e não se vê resultado? Pô, essa é uma boa pergunta. O Brasil, de fato, é um país que se paga muito imposto, né? Vou até tomar um cafezinho aqui, porque o assunto é pesado. Se paga muito imposto. Acho que é um dos mais que paga impostos. Exatamente. O Brasil é um dos países que mais paga impostos no mundo. Uhum. Mas isso por si só não é algo ruim. Pagar muito imposto não é algo ruim. Se você pegar países desenvolvidos como a Suécia, a Alemanha, a França, eles são países desenvolvidos e que têm níveis de tributação como o Brasil. Então o fato de se pagar muito imposto não é algo ruim. O problema é o retorno que a sociedade tem desses impostos. É o resultado, né? Esse é o problema do Brasil. A gente paga muito imposto, mas vê pouco resultado. Agora, pegando um pouquinho nessa linha, como que a gente pode melhorar essa situação? Como faz para a gente ter resultado? Um dos mecanismos que as sociedades mais desenvolvidas utilizam é o controle, é fiscalizar como se arrecada e como se gasta o dinheiro. Como está gastando dinheiro. Exatamente. Isso é uma coisa que o Brasil tem melhorado, tem desenvolvido ferramentas para melhorar isso, mas ainda carece de muita melhoria nessa área. Né? E por que o Brasil, o governo brasileiro, ele gasta tanto dinheiro? Boa pergunta. Porque recebe muito. Recebe muito imposto. Um problema do Brasil também, pegando essa linha, olha que curioso, o Brasil é um país que a gente paga muito imposto, mas se você pegar o que o Brasil arrecada e dividir pela população, que é a arrecadação que a gente fala per capita, o Brasil não arrecada tanto quanto outros países mais desenvolvidos. Por quê? Porque o Brasil é um país que está em desenvolvimento, a população não tem uma renda muito alta. Então acaba que a população é muito grande, são 220 milhões de habitantes, e a arrecadação por pessoa acaba não sendo tanta. Mas além disso, o Brasil tem outros problemas também, né? Como a gente sabe, a corrupção, você não vê o resultado do dinheiro. Estraga tudo, né? Exatamente. A má gestão, né? Aí piora muito. Quanto tempo você acha que o Brasil consegue chegar num país de primeiro mundo, por exemplo, em número de anos? Quanto tempo você acha? Olha, é difícil estimar isso porque é uma coisa que acontece ao longo do tempo. A civilização vai aumentando, vai desenvolvendo, mas é difícil você quantificar isso, né? Então é lento. Mas é lento, a coisa é muito lenta. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer, que o Brasil pode fazer para melhorar. Por exemplo, o Brasil é um país que paga muito imposto, mas ao mesmo tempo tem muita sonegação de imposto. Então uma coisa que se pode melhorar é a fiscalização. Por exemplo, você vai no mercado comprar alguma coisa, você vai no posto abastecer. Difícil você ver alguém te dar o cupom fiscal, que é ali onde a pessoa paga o imposto. Normalmente a pessoa te dá aquela ticket do cartão de crédito. Ali ela não está oferecendo a tributação que ela vendeu. Então uma coisa que precisa melhorar é a cultura do Brasil também, né? Se exigir a nota fiscal para que haja uma concorrência leal. Todo mundo paga imposto e aí você pode diminuir os impostos. Ah, entendi. Não fazendo com que o governo compense quem não paga por quem paga. Fazendo aquelas pessoas que pagam pagar mais, né? Entendi. Agora, voltando aqui um pouquinho para tributação e mais contabilidade. Certo. Ok. Ô Rick, quantos milhões de desempregados tem no Brasil? A gente estuda aí na faixa de 14 milhões, né, de Pô, desempregados. eu pensei que era 12. Já aumentou 2 milhões aí, nem sabia. Mas é por aí. É por aí, né? 12 Nessa faixa aí. Você como um contador, abre-se mais empresas ou fecha-se mais empresas? Boa pergunta. Essa é uma coisa interessante, porque quando você tem aumento do desemprego, acontece uma coisa inversa. Você aumenta a criação de negócios.
É esquisito. Não tem gente trabalhando, mas se abre mais E negócio. tem mais empresas. É estranho. Mas por que isso acontece? Por quê? As pessoas que estão desempregadas e ficam muito tempo desempregadas e não conseguem um emprego por fatores como a idade, às vezes falta de qualificação, ela acaba tendo que se inventar. Acaba tendo que criar um negócio para poder sobreviver. E aí você tem então um aumento de empresas abrindo, né? Mais negócios sendo gerados. E eu acredito que todo mundo gostaria de estar estabilizado numa empresa. As pessoas poderiam, em vez de você levantar para fazer um bolo, um pão de queijo para vender de manhã, com certeza a pessoa queria levantar para poder ir trabalhar, né, numa empresa, tudo, né? Você trabalhar numa empresa, você tem benefícios, né? Você tem lá as suas garantias, né? INSS, outras vantagens, férias e tudo mais. O empreendedor não tem isso, né? Mas tem gente que tem espírito empreendedor e gosta também. Entendi, Henrique. Agora, você acha que as pessoas não assistem essas entrevistas não, meu? É claro que assiste, a gente tem audiência. Certo. E por isso eu vou fazer agora aqui, ô Henrique, as perguntas da audiência. Né? Tá preparado? Preparado, vamos lá. Então vamos lá, vou ler aqui na íntegra, tá? Ó. Certo. Henrique Bezerra. Como organizar o dinheiro sendo um profissional liberal? Boa pergunta. A gente tem uma coisa na contabilidade, Dori, que se chama princípio da entidade. Mas não tem nada a ver com coisa espiritual, não. Ainda bem. O princípio da entidade é você separar o que é as finanças do seu negócio e as finanças pessoais sua. Como é que você faz isso, né? Uma forma simples, uma dica que eu dou é você que é profissional liberal, você pode abrir uma conta só para administrar o que está relacionado com o seu negócio. Certo. Então, por exemplo, as despesas do seu negócio, água, luz, aluguel, tudo mais, as suas receitas, você coloca numa conta online no banco específica. Ali você vai ter o que é o seu negócio. O que sobra, você vai ter uma visão do seu negócio. E aí você pode passar para a sua conta pessoal, e aí na sua conta pessoal você vai pagar as suas contas normais. Então você consegue diferenciar, né? De forma simples. Né? Legal. Outra pergunta da audiência. Um profissional liberal, deve ser a mesma pessoa, hein? Certo. Um profissional liberal que não tem MEI, o que é o MEI para começar? É um microempreendedor individual. Né? Tá. A pessoa que abre um pequeno negócio e cria um CNPJ. Legal. Como declarar o imposto de renda? Quem não tem. Não tem, né? Quem não Vamos tem. lá. Se você não tem MEI, você tem que ir na sua declaração de pessoa física. Você tem um campo lá que coloca assim, ó, rendimentos recebidos de pessoa física. Certo. Você vai colocar todos os seus rendimentos lá que você recebeu do seu negócio. Rendimentos recebidos de pessoa física. E aí você vai declarar o seu imposto de renda na sua declaração pessoal. De forma simples é isso. Só isso. Henrique Bezerra, como administrar bem o dinheiro? Essa pessoa que perguntou, ela está perguntando de uma forma familiar. Como ela pode administrar bem o dinheiro na forma familiar, não empresa, familiar. Familiar. A pergunta da audiência. Olha, se eu soubesse essa pergunta, Você ia saber responder. É bem diferente, né? Não é brincadeira, mas vamos lá, de forma simples, como você pode administrar bem seu dinheiro? É um princípio básico que todo mundo conhece. Você gastar menos do que você ganha. Se você gastar mais do que você ganha, você vai ter que se financiar. Pegar dinheiro em banco, pegar dinheiro emprestado. Então, o ideal é que você tenha sobra, né? E essa sobra você pode fazer uma reserva. Como é que você faz isso? É controlando seus gastos. Você tem que viver de acordo com aquilo que você ganha. Né? É um princípio básico, simples e que resolve muita coisa. Agora, eu vou fazer uma pergunta muito difícil, Rick. Faça. Como uma irmã, em época de congresso, administra bem o dinheiro dela? Aí é difícil. Aí Não dá pra responder. Nem contador consegue ajudar, viu? Aí tem que gastar mesmo mais do que ganha. Principalmente o marido. Exatamente. Por isso que existe o cartão de crédito, né? Para essas situações. E se ferrar depois, né? Exatamente. Ah, meu Deus do céu. Essa é uma pergunta que não estava aqui, não, né? Eu imaginei que... Essa é difícil. Não dá para responder. Não dá pra responder. Bom, Rick, primeiro, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Ah lá, tá acabando a entrevista. Ah, o pessoal aí chorando, que a entrevista acabou. Acabou. Meu, muito obrigado pela entrevista. Deu para ampliar bastante aí esse assunto sobre contabilidade, né? Só me fala uma coisa que eu lembrei agora. Você ganhou um prêmio, não foi? Ganhei. Eu ganhei um prêmio, foi quando eu fiz o curso técnico, né? Eu ganhei um prêmio de melhor aluno de São Paulo, né? Foi que legal. A escola elegeu. Que ano que foi isso? Foi em 2010 que eu tive essa oportunidade aí. Meus convidados aí, meu. A galera que eu convido aí pra entrevista. O cara ganhou prêmio, meu.
Muito bem, Rick, obrigado de novo. Espero que você tenha gostado. Gostou da entrevista? Gostei, o cafezinho tá até bom. Tá uma delícia, né? Esse café é conhecido. Bom, obrigado a você também por ter assistido aqui a entrevista. E vamos fazer outras entrevistas aí em 2019, né? Fica aqui então o agradecimento pro Rick. Essa entrevista ficou curioso? Matou sua curiosidade sobre contabilidade? Espero que sim. Bom, fica agora então com a apresentação musical da sua esposa, Vanessa Moraes. Obrigado. Tá, tchau, Rick. Tchau, gente. Obrigado. Mano, da hora pra caramba. Tá certo. Não, mas você vai editar, pô.